Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato e aqui comigo... Sou o Rodrigo Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. Queria de novo pedir a vocês para compartilhar nosso conteúdo. Se gostarem do nosso episódio de hoje, curta aí nosso canal e vai ser um prazer bater um papo aqui hoje com o Eduardo Lopes. Ele é gerente de treinamento da linha oncológica. Eduardo, de verdade, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com você e bater esse papo sobre a sua vida aí na indústria farmacêutica. Obrigado, Rodrigo. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada, Eduardo, por estar aqui com a gente. Desculpa, se em algum momento eu te chamar de Edu, tudo bem? Tranquilo, me chame de Edu, eu prefiro. Porque às vezes, Edu, tudo bem? Edu, na realidade, eu sou um pouco suspeita. Eu amo a parte de treinamento. Trabalhei um pouquinho na indústria com treinamento para força de vendas e um bom período também com a parte de oncologia. Então, assim, é um assunto que eu adoro, então eu vou te fazer várias perguntinhas. Mas, antes de mais nada, eu queria entender um pouquinho. Hoje, o Eduardo é formado em marketing, certo? Isso. E eu queria entender de você, assim, de quando surgiu, então, essa oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica? De onde veio essa sua Você traçou sua carreira para isso? Já pensava na faculdade? Como é que foi, né? Antes de trabalhar na indústria farmacêutica, eu já trabalhava na área da saúde. Na verdade, na área da saúde, eu tenho aí aproximadamente uns 23, 24 anos. Eu trabalhei numa clínica de oncologia no Rio de Janeiro, eu morava lá, eu sou do Rio de Janeiro. E eu trabalhei aproximadamente 10 anos numa clínica de oncologia na área de marketing. Nessa época, eu já tinha muito contato com os representantes de venda, os consultores que visitavam os médicos dessa clínica e acabavam me solicitando uma ajuda para organizar algum mini-meeting, organizar alguma ação de marketing dentro da clínica. Legal. E aí eu comecei a perceber e me encantar como é que era o escopo de trabalho deles, né? E eu comecei a pensar assim, nossa, por que não, né? Por que eu não posso, de repente, vislumbrar um futuro na indústria farmacêutica? Sim. E aí eu comecei a correr atrás, pedia para participar dos processos seletivos. São poucos, né? Várias etapas. Exato. Identificava alguma vaga que tivesse em aberto, participei de alguns processos, até que depois de algum tempo eu consegui, e pela vivência prévia que eu tive nessa clínica de oncologia, eu dei a sorte de entrar diretamente no time de especialidade, que é uma coisa que não acontece com tanta frequência. Sim. O que a gente observa na indústria farmacêutica é que você é um consultor da linha regular e depois de um certo tempo, depois de uma quantidade de anos trabalhando na indústria, você consegue migrar para uma linha de especialidade. Sim. Né? Então eu dei a sorte de entrar direto na linha de oncologia. É que você dominava também, já trabalhava na área, né? Conhecia. Exato. Foi uma transição que foi bastante facilitada para mim. Sim. Porque eu já conhecia mais ou menos como é que era o mindset dos médicos, como é que deveria ser a pegada científica com eles, porque a oncologia demanda muito essa pegada científica. Você falou que trabalhou lá numa clínica. Como é que era o marketing que você fazia? Era muito endomarketing? Era marketing pro paciente? Era com os médicos da clínica? Era para tentar atrair outros médicos, outros profissionais para essa clínica? Como é que era o seu papel no dia a dia na clínica? Era muito focado no endomarketing, né? Tá. Tinha muito uma parte de humanização do pessoal interno, porque, na verdade, não é fácil você trabalhar dentro de uma clínica de onco. Tem toda uma questão que envolve o lidar com o paciente. Eu, particularmente, não vivenciava isso. Tá. Eu não tinha contato com o paciente, mas eu suportava as pessoas que tinham isso como escopo. Né? Legal. Então, o endomarketing era algo que eu metia a mão totalmente, né? Fazia todas essas ações de endomarketing. E aí você recebeu... Não, desculpa, continua aí. Não, o que eu ia falar é que eu fazia também a parte de comunicação interna do jornalzinho interno da clínica. Legal. Né? E aí você falou que tinha lá o contato com os consultores, representantes, porque eles pediam sua ajuda para organizar os eventos ali dentro, os mini-meetings. Como é que era a sua relação com eles? Você acha que a maioria eram consultores que você fala, poxa, pessoal bom, tinha alguns que você fala, nossa, mas esse tipo de abordagem é estranha? Não, na verdade, eu sempre vi isso com muita naturalidade, né? E a chegada dos consultores para dentro da clínica para conversar comigo, ela era muito tranquila, muito friendly, uma pegada de colaborar mesmo com o negócio, sabe? Prospectar as oportunidades que havia dentro da clínica, sim, mas também possibilitar que esses médicos tivessem acesso à educação médica continuada, né? Então... Isso eu acho que é uma missão bonita, né? A gente tem
tentar fazer isso aqui dentro da empresa é tirar um pouco daquela história de quando eu vou ali falar com o médico, eu não estou simplesmente fazendo uma propaganda, fazendo o comercial da minha molécula. Eu estou levando educação médica. Exato. E às vezes levando a oportunidade do paciente ter um tratamento, às vezes um diagnóstico, às vezes um tratamento melhor, tem mais coisa, né? Certamente. E essa vivência com esses consultores acabou me motivando a procurar essas oportunidades. E depois de 10 anos de trabalho nessa clínica, eu consegui finalmente migrar para a indústria farmacêutica. Na indústria eu tenho 17 anos de vivência, sendo que foram 14 anos como consultor de vendas, sempre na onco, tumores sólidos e tumores hematológicos. E aí, a coisa de 3 anos mais ou menos, indo para 4, eu consegui fazer essa migração para a área interna, que é a área de treinamento, que sempre me encantou. E é uma oportunidade de ouro para mim, porque hoje eu acabo, como gerente de treinamento dedicado ao time de oncologia, eu acabo tendo a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento de um time do qual eu fazia parte. Há 3, 4 anos atrás. Né? E que você recebia lá há uns anos atrás. É verdade. Você acha que essa vivência prática sua faz diferença hoje quando você vê um treinamento? O fato de você ter contato com esse consultor lá? Ou a vivência de consultor com certeza faz, né? Totalmente, né? Inclusive, todas as peças de treinamento que eu monto, os cursos, os modelos de treinamento que são executados semanalmente ou quinzenalmente, tudo isso visa o consultor na ponta, sabe? Legal. Então, e assim, é uma prática que você viveu, você comentou, há 14 anos, né? Exato. É uma preocupação que eu tenho, né? Na verdade, minha e dos meus pares, que eu divido também a área de treinamento com outras pessoas que se dedicam a outras áreas de negócio. Ah, legal. Mas a gente sempre tem um olhar para o consultor na ponta. O quanto que essa educação que a gente está trazendo para o consultor vai ser de fato aplicável, vai de fato resultar no desenvolvimento dele. Legal. E entregas estratégicas cada vez melhores para os médicos com quem a gente interage. Legal. Você falou de convenção aí, vamos voltar na sua jornada aí, a coisa de 8, 10 anos, quando você ia como um consultor na convenção. O que era o momento da convenção para você? Era mais empolgação, porque, sei lá, vai encontrar gente do país inteiro? Era mais um momento, vou aprender coisas novas? Era, vou me cobrar uma coisa ali? Como é que era isso? Vou pra festa? O que era para você como consultor? Olha, tem um pouco de tudo, né? Na verdade, assim, a gente sabe que a convenção é um momento muito importante, muito esperado, porque as diretrizes que vão ser implementadas no ano vão ser passadas na convenção. Todo o plano, tanto promocional quanto de treinamento, o plano, enfim, financeiro, né, todas as entregas que deverão ser executadas ao longo do ano são passadas na convenção, né? Então é um momento de muita expectativa, porque é como se você estivesse recebendo uma missão. Você de fato está recebendo uma missão que precisa ser executada ao longo do ano. Sim. Né? Exato. Mas também é um momento de muita empolgação e muita animação também, né? Porque a indústria tem esse cuidado de preparar um momento muito especial. É um momento que você observa que teve muito cuidado, né? Muito esmero na hora de você montar todas aquelas atividades, né? Não pode ser... A preocupação maior é que a convenção não seja algo maçante, né? Exato. Não seja um mero momento para você entrar numa sala, sentar, assistir uma aula ou assistir uma reunião de trabalho com o gerente de marketing, o gerente de produto, para você poder receber as informações para você executar o seu trabalho. Não. A gente está ali, de fato, recebendo uma missão e, dependendo do que está sendo discutido, seja do ponto de vista médico ou do ponto de vista de marketing, tudo isso precisa ter um formato atraente para que você não enxergue aquilo com enfado, vamos chamar assim. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, assim, na realidade uma curiosidade, né? Porque acredito eu que, assim, trabalhar com a linha de oncologia é complexa porque os temas são mais complexos, assim, né? Então, assim, queria entender um pouquinho, assim, pra você, dos desafios, pensando em como levar uma educação continuada para os médicos de forma que, por exemplo, não seja uma coisa superficial, né? Porque é uma equipe, digamos assim, de profissionais mais seletos. Eu vejo pelos congressos, né? Quando a gente vai no congresso de onco, é engraçado que, tipo, os temas são totalmente diferentes, a postura dos médicos são totalmente diferentes.
Então, eu acredito que é um desafio também capacitar o profissional, no caso, o consultor que está ali, para que ele leve até a postura dele um formato diferente, porque ele precisa passar uma informação, digamos assim, mais pesada, né? Então, eu queria entender, assim, quais são esses desafios, né, de treinar as pessoas ali da força de vendas, pensando na linha de oncologia? Então, oncologia é muito dinâmico, né? A todo momento você tem uma publicação de um estudo novo, ou a atualização de um estudo que já vinha num segmento já há algum tempo, né? Dependendo da doença, e aí você sabe que oncologia não é uma doença, né? Oncologia são dezenas de doenças. Você tem as doenças crônicas, você tem as doenças agudas, você tem as leucemias, os linfomas, os mielomas, né? Cada uma dessas doenças, dependendo do impacto que ela tem no paciente, ela tem um apelo emocional diferente. Sim. Né? Então, assim, eu penso que o papel do consultor, na hora de trazer essas informações para o médico, deve gerar muito em cima do que esse tratamento, essa tecnologia, ela pode trazer de benefício, tentar tangibilizar esse benefício, que acaba não sendo apenas para o paciente, mas também para todo o entorno, porque muitas vezes a família é muito impactada, extremamente impactada pelo que a doença pode trazer para esse paciente, né? O impacto que ela pode trazer para o paciente, né? Então, assim, são vários aspectos que o consultor deve, acho que, considerar na hora de levar essas mensagens para eles. Do ponto de vista de treinamento, é óbvio que a gente prepara muitos materiais para apoiá-los nessa jornada, então não se trata apenas de você chegar, apresentar o material atualizado, o estudo atualizado, né? Mas sim de você tentar entender desse profissional, e aí a gente sempre costuma dizer que o bom consultor não é aquele que chega para o médico falando muito, é aquele consultor que se preocupa muito em escutar do médico as necessidades dele, né? Então, o trabalho de prospecção, de sondagem, ele é fundamental para que você possa identificar exatamente qual o ponto de dor desse profissional, Legal. o que você pode trazer para ele em termos de informação, né? Para você trazer cada vez mais uma visita customizada, segmentada, para a necessidade do médico. E é interessante esse seu ponto, porque na onco eu vejo que tem uma questão a mais nessa história, porque, por exemplo, quando você fala lá de antihipertensivo, eu vou ter algumas moléculas que são melhores para alguns perfis de paciente, mais ou menos potente, algumas combinações que são melhores ou piores, mas na onco, na hipertensão que eu estou citando, eu posso falar com o médico uma mensagem que é um pouco mais geral para os pacientes. Se o paciente tem hipertensão, em geral ele vai caber quase todas as classes, uma um pouco melhor, outra um pouco pior, mas cabe. Na onco não, né? Eu tenho, sei lá, um câncer de mama, que ele tem uma genética X e que a minha molécula vai atuar naquele paciente que tem aquele marcador positivo depois que ele já está na segunda linha. Então ele não pode querer um tratamento que é um apanágio, para todos os pacientes de câncer de mama, é mais selecionado. O consultor, eu acho que ele tem que ter um pouco mais, igual você falou, de paciência, de escuta, de entender onde que ele conseguiria encaixar naquilo no dia a dia da rotina do oncologista, né? Você trouxe um ponto super importante, que é a individualização do tratamento. Hoje, a onco está indo muito para esse caminho, né? Não só a onco na parte de tumores sólidos, mas tumores hematológicos também. Dependendo do estadiamento da doença, dependendo do perfil genético desse paciente, você vai ter terapias indicadas para cada um desses perfis. Perfeito. E essa individualização, né, de tratamento demanda também um preparo técnico muito grande da parte do consultor. Exato. É por isso que a gente investe tanto em treinamento, investe tanto nessas entregas de conteúdos técnicos para prepará-lo cada vez melhor, para que ele possa ter discussões de alto nível com esses profissionais e aquilo não se torne algo muito superficial, né? Precisa de fato ter profundidade para que o próprio profissional de saúde que você está visitando enxergue valor na tua visita. Isso eu imagino que é lá no treinamento do dia a dia que você está fazendo, nas rotinas de treinamento. Qual que é a diferença disso para o momento qual que é o treinamento da convenção? É algo mais motivacional ou você enxerga que não dá para passar mensagem científica também? Como é que você pensa isso? Com certeza tem um pouco de tudo, né? A gente investe muito na parte técnica também, né? E aí aquilo que eu falei, a convenção é aquele momento em que você está reencontrando seus amigos,
revisitando alguns conteúdos, alguma estratégia promocional que está sendo atualizada, né? O formato precisa estar adequado com aquele momento. É diferente, né, do treinamento do dia a dia. Exato, né? Então, no dia a dia, a gente tem as sessões online para poder atualizar o time e exercitar os materiais que eles precisam trabalhar, né? Mas na convenção a pegada é um pouquinho diferente, né? E agora, assim, pensando um pouquinho com a sua experiência aí, que você comentou dentro da área da Onco, você tem sentido que a forma como os consultores, né, estão recebendo esse material técnico vem mudando ao longo do tempo? Então, por exemplo, antigamente a galera recebia bastante aquelas apostilas gigantescas, assim, com informações técnicas que você tinha que ficar lendo, e lá falava sobre a doença e falava sobre a parte, enfim, do fisiopatologia, as moléculas. Exato. Você vem percebendo que isso vem mudando? Como que você vê, por exemplo, igual a gente comentou na convenção, como que o treinamento ele tem que ser um pouco mais, talvez, particular, eficaz, até mesmo para transmitir essa informação que você precisa mais certeira, assim? Então, eu diria para você que com as tecnologias mais recentes, você acaba fazendo muito uso, você mencionou as apostilas antigamente, né? Eu sou dessa época também. Mas assim, senhora, hoje a gente usa muito o iPad, né? Usa muito o tablet para você poder... Exato. E você tem lá o uso do CLM, que é a ferramenta que a gente utiliza para poder, enfim, passar durante as visitas, passar as informações para o médico e tudo. Mas hoje você não tem apenas isso, né? São diversas plataformas que você pode utilizar para engajar o médico, né? Engajar o profissional de saúde, não apenas o médico, porque em oncologia você não conversa apenas com o médico. Tem uma equipe inteira. Você conversa com com o enfermeiro, você fala muito com a equipe multi, né? E é legal que as necessidades são diferentes, né? Sim. Quando você vai levar um conteúdo médico, é uma forma de abordagem diferente. Na hora, às vezes você vai falar com o comprador, ou então com o enfermeiro, alguém que é um líder de decisão ali. Esse consultor, ele tem que estar pronto, digamos, para falar com o médico, ou para falar, por exemplo, com a equipe multi, ou para falar com o comprador, ou o que for. Sim, com certeza. Então são habilidades não só técnicas ali no caso. Não. Tem muito soft skill envolvido nisso também. Inclusive a parte de sensibilidade, porque se ele enxerga oportunidade de envolver outras áreas da empresa, e aí eu me refiro à área de acesso, ao time médico, porque a gente tem o apoio dos MSLs, tem o apoio agora do Payer Liaison, que é um profissional que transita um pouco ali no acesso e também na operadora de saúde. Legal. Na operadora de saúde também... Perdão, deixa eu responder melhor isso. O consultor ele tem que ter um pouco de sensibilidade também, até para identificar a oportunidade de envolver outras áreas da empresa, como, por exemplo, a área de acesso, ou os MSLs na área médica, ou a figura do Payer Liaison, que é um profissional que hoje ele transita um pouco na operadora de saúde, mas com uma pegada um pouco mais científica. Né? Legal. Então, assim, assuntos que não podem ser abordados pelo consultor não podem simplesmente serem deixados de lado. Colocar debaixo do tapete. Não pode deixar a bola quicando. Ele tem que envolver uma outra área da empresa para enxergar essa oportunidade e trabalhar de acordo com a demanda que foi identificada ali. E como é que vocês estão fazendo esse tipo de treinamento? Eu imagino que você comentou lá que hoje é um pouco mais digital, mas ainda é um PDF que está digital, ou vocês usam vídeo, vocês fazem coisa interativa? O que você tem utilizado? Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Então, por exemplo, você pode fazer um mini meeting presencial, que depois você, numa visita subsequente, você resgata o assunto que foi abordado naquela aula com o apoio do iPad. Ou você pode fazer um mini meeting que ele é híbrido, ele é parte presencial e parte projetado, porque o speaker ele está num estúdio conversando para aquele público. Perfeito. Nesse mesmo formato, você pode ter presencialmente um moderador que vai fazer perguntas para o speaker que está no estúdio. Eu outro dia assisti foi até no LinkedIn que eu assisti, uma reunião, era um evento médico, onde havia uma mesa de debatedores, sendo que um dos debatedores era um holograma. Eu achei isso genial. Legal. Não foi na empresa de trabalho, mas foi numa outra empresa, eu achei isso sensacional. Então, e esses tipos de tecnologia, assim, a gente tá vendo com muita frequência, né? Tá vindo cada vez coisas novas, e principalmente
enfim, a gente participa de vários congressos e às vezes a gente vê o tanto que está gerando coisas diferentes, até mesmo para levar a questão da educação. E até mesmo eu fico pensando que talvez para fisgar um pouco mais a atenção das pessoas, porque a gente sempre está acostumado a trabalhar com um pouquinho do mesmo, né? Eu também sou da época das apostilas, que a gente tinha lá 150, 200 e poucas páginas, e a gente ficava folhando, aí chegava no momento em que você falava, putz, agora vai ter uma reunião online com a área médica para discutir os principais pontos de dúvidas, por exemplo, né? E hoje a gente vê que tem muitas outras coisas diferentes, mais interativas, digamos assim. E nesse ponto que o Edu comentou, eu acho que a gente tem alguns ganhos desse momento híbrido. Então, por exemplo, eu tenho lá um speaker brasileiro que é uma sumidade, entende muito do assunto, mas, poxa, eu queria, para aquela doença específica, trazer o PI mundial do estudo, que é, sei lá, um italiano. E eu já vi isso, tem alguns anos já, mas eu lembro de uma reunião de estudo que eu fui, por exemplo, que o PI era um PI da Europa, não lembro se era da Dinamarca, enfim, de algum país europeu. Ele chegou no Brasil, desceu em Guarulhos, ele teve uma reunião com os médicos que estavam lá, a gente foi inclusive para um hotel daqueles lá do lado do aeroporto, teve um mini meeting lá do estudo, ele voltou, pegou o avião e voltou para a Dinamarca. Então assim, a coisa mais ilógica, ele voou, sei lá, 12 horas, ficou 3 horas com a gente e voltou mais 12 horas. Sim. Então fica um negócio meio esquisito e a gente pode hoje fazer isso virtual. A gente teve até um evento que a gente fez há uns anos atrás, foi no meio da pandemia, que foi uma pegada assim, a gente tinha um speaker brasileiro que estava aqui em São Paulo, estava no estúdio, ele conversou, a gente colocou via nossa plataforma um colega de Salvador, um outro colega do Rio Grande do Sul, um outro de Campinas e 2 de fora do país. E aí faz isso, você consegue fazer essa interação ali, né, diminuir eles. gasto de carbono, você economiza preço, hoje a gente tem tecnologia para fazer essas coisas, né? Você mencionou a pandemia. A pandemia, ela obrigou a gente a apostar nesses novos formatos, né? Adotar essas novas tecnologias. E aí também trouxe alguns desafios também, né? Porque na hora que chegou a pandemia, a gente teve que se reinventar e, consequentemente, até como a partir de treinamento mesmo, né? De como sair, pensar fora da caixa para levar essas informações e capacitar os consultores para fazer isso. Exato. E normalizou um modelo que... híbrido, né? Mais exato. digital, Né, é o que eu ia falar. Na verdade, a gente não tinha uma frequência de treinamento tão intensa como tem agora, né? Antigamente, você resumia os momentos de treinamento do time a momentos presenciais. Sim. Né? Eram momentos presenciais, exclusivamente. Hoje, a gente normalizou essa questão de você fazer reuniões online com uma frequência maior, às vezes com uma duração muito menor. Então, você faz uma reunião cedo, libera o time para fazer o trabalho de campo, você otimiza o tempo do consultor nesse período todo, utilizando essas ferramentas digitais. Sabe que esse ponto seu é extremamente importante quando a gente está falando aí para a nossa audiência, lá, os colegas que são gerentes de treinamento, que estão aí com as dificuldades, as mesmas angústias para treinar os colaboradores. Isso que você falou é uma lição que a American Heart tem feito. A American Heart tem um grande curso chamado ACLS, que é um treinamento para reanimação cardiopulmonar. E ele era antes feito a cada 2 anos, o médico teoricamente teria que fazer a cada 2 anos, ele vem e refaz o curso. E eles começaram a ver, e já tem esse formato de curso hoje, que ao invés de ele refazer o curso inteiro a cada 2 anos, eles fragmentam esse curso em 6, 7 pedaços, e ele vai fazendo a cada 3 meses uma renovaçãozinha só de uma parte do curso, que é bem isso que você falou. Sim. Eu divido aquele conteúdo e ele vai fazendo pilas. Para retenção é melhor, ele fica mais atento e é mais fácil ele sentar em vez de vir no mini-meet de um fim de semana inteiro, ele faz um evento que é meia hora, às vezes online, da casa dele. Mais fácil, né? Isso que você falou sobre essas pílulas, né? Eu tô me recordando aqui que muitas vezes a gente, na hora de lançar uma campanha, seja motivacional, seja a campanha de um sistema que vai facilitar a vida do consultor, né? Você pode... Antigamente você fazia o lançamento disso numa convenção ou numa reunião presencial, né? Hoje você tem a possibilidade de fazer essas pílulas inicialmente para você apresentar a ferramenta, depois você aposta numa pílula
com uma frequência semanal ou quinzenal ou mensal, né? Vai depender da finalidade, para você engajar o time para cada vez mais garantir que a adoção dessa ferramenta, desse sistema, né, seja de fato útil e palpável para eles, né? Para que eles de fato embarquem nessa jornada que a empresa está convidando você a embarcar. A grande maioria das indústrias farmacêuticas trabalham com esse padrão, até mesmo a gente, enfim, sabe que para trazer algo novo, algo diferente, até mesmo para as convenções, por exemplo, se você quiser trazer um fornecedor que não está homologado, tem que pensar num tempo antes, porque tem todo esse período de homologação, e o que às vezes, do meu ponto de vista, enfim, isso aqui é um ponto de vista meu, acaba barrando até mesmo algumas estratégias de inovação, que pode ser, tipo, para equipe de marketing, equipe de treinamento, quem for, porque você tem que fazer toda aquela parte burocrática, primeiro faz a homologação, às vezes o departamento de homologação não é nem aqui no Brasil, é fora, é internacional, vem um monte de documento e tá tudo certo, mas o que eu digo às vezes deixa as coisas meio que engessadinhas e acaba que, não vou falar atrapalhando, mas talvez deixando um pouquinho de lado, trazer essas questões um pouco mais de inovação, assim, para as coisas, né? Sim. Infelizmente é uma realidade que se impõe, né? É um setor extremamente regulado. Sim. Exato. Tem toda uma questão envolvendo compliance, envolvendo normas internas que a gente precisa seguir as normas ditadas pelo time global. Então isso acaba de fato questões trabalhistas, quando você fala de interno, tem muita coisa na jogada, né? Não traz a agilidade que a gente gostaria de ter na maioria das vezes. E isso quando eu penso lá, e aí já no contato com o médico, ainda tem a questão de ser ripado, de toda parte que entra a questão de paciente no meio, tem que blindar dados, então vira uma complexidade da maior, né? É um desafio. Inclusive até na hora de montar a agenda da convenção. Porque a gente precisa pensar que tudo tem que estar compliant. Tudo tem que estar aprovado. Sim. Tudo tem que estar aprovado. Tudo tem que ter um códigozinho. Exato. Isso. Faz parte. Não, e é uma coisa engraçada, porque às vezes acontece bastante aqui na empresa, a gente trabalha, enfim, com vários médicos, né, que às vezes dão um suporte para alguns eventos que a gente participa. E às vezes eles falam assim, posso usar o meu slide? Daí a gente, não, doutor, tem que estar aprovado, tem que ter o códigozinho lá embaixo, não pode. Então é uma coisa que sempre acontece. E, enfim, acredito que na convenção também não fuja, inclusive até os materiais que o pessoal usa, tudo mais. Né? Tudo. É um desafio. E como é que você vê a participação dos médicos aí na convenção? Quando eu vou trazer um médico convidado, você acha que esses momentos somam, mais atrapalham, mas eu tenho que levar? Como é que você encara isso? Eles adoram. Os médicos e os consultores. Os dois, né? Todo mundo. Legal. Não, de verdade. Definitivamente os consultores gostam muito quando a gente possibilita a presença de um médico para uma aula ou para trazer uma opinião. Às vezes a gente tem momentos até mesmo com pacientes, né? Legal. Existe todo um cuidado, né, envolvendo a área de comunicação para você seguir todo um roteiro. Um escopo. Exato. Né? Mas eu imagino que é bastante importante para o consultor lá entender que é isso, o que ele está fazendo não é uma propaganda de um remédio. Exato. Ele está levando um tratamento para aquele sujeito, para o seu Antônio que está aqui, que se curou por conta disso, né? Exato. Na verdade, deixa eu só pontuar um detalhe importante. Quando há momentos com o paciente nas convenções, é o momento do paciente sendo entrevistado em um bate-papo pelo médico, né? E aí não é permitido esse contato perguntas diretas do consultor para o paciente, sabe? Mas eu acho que ele vê uma história de vida ali de alguém. Verdade. Com certeza. É um depoimento que isso tem muita força. E é uma coisa legal que eu fico imaginando assim, né? Porque a pessoa, como o papel do consultor ali, quando você vai passar a informação, levar a informação técnica, enfim, ou ver como você pode ajudar o médico ali no dia a dia, quando ele consegue visualizar o relato do paciente, parece que ele se põe de uma forma diferente, né? Porque ele fala, pera lá, deixa eu ver. Como que eu posso levar a informação para esse profissional, para esse médico, para que o paciente lá no final da cadeia seja, tipo, atingido de uma melhor forma, com muito mais informação, assim, né? Então eu acredito que realmente faça muito sentido. Até porque é diferente, né? Eu fico pensando aqui. Às vezes a gente brinca, né? Tipo, o Dr. Rodrigo é cardio. Quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de tipo, tô com IC, por exemplo. Ok, eu continuo vivendo, bem, né? Tá tudo bem. Agora, se tipo,
É engraçado, eu até citando um exemplo disso, você tá com insuficiência cardíaca, poxa, uma doença grave pra caramba, o paciente já tá tranquilo. Você tá com câncer de tireoide, poxa, mortalidade é baixa, faixa de tratar, o paciente, nossa, eu tô com câncer, vou morrer. Exato. Leucemia linfocítica crônica. Nem sempre demanda tratamento. E ele... É isso. É porque a palavra pesa, né? Na hora que a gente precisa. E eu acho que são grandes desafios que, por exemplo, você como treinamento ali, tem essa questão de, tipo, trabalhar isso com os consultores também, né? Como passar essa mensagem mais leve até mesmo. E me conta uma coisa, quando você tá lá no dia a dia da equipe, o que é o momento que mais pega ali pro gerente de treinamento? É construir um treinamento, fazer o contato lá, porque eu imagino que você tenha lá com o time médico para trazer as informações científicas e tal, aplicar esse treinamento, fazer com que o consultor entenda que aquele treinamento para ele é relevante, ele tem que fazer. O que é o ponto mais desafiador aí? Olha, o engajamento ele é fundamental, né? Se você não tiver engajamento do time, aquele treinamento ele acaba não surtindo o efeito e não vai ressoar, não vai ecoar da maneira como a gente gostaria, né? Então, assim, o que a gente tem utilizado é muita ferramenta de gamificação. Legal. Isso a gente tem feito com bastante frequência, né? Tá no meu plano de treinamento, inclusive, para esse ano. E além da frequência de treinamento, que é bastante intensa, né? Legal. Então, assim... Os treinamentos são obrigatórios ou não? Você vai pelo convencimento para fazer ou tem misto aí? Não. Bom, eles precisam se programar para sessões. Elas são semanais, às vezes quinzenais. E a orientação participem da sessão de treinamento porque vai ser bom para vocês, né? Óbvio que ausências acontecem. Essas ausências precisam ser negociadas com o gerente direto deles, porque eu sou gerente de treinamento, mas basicamente eu faço gestão de processos. Perfeito. Envolvendo as pessoas. Mas eu não sou o gestor dos consultores. Eles têm os gestores distritais, né? Essas ausências, elas são permitidas, desde que negociadas com o seu gerente distrital, né? Em alguns momentos pontuais, tem uma reunião. Exato, tem uma reunião, uma visita com o médico, claro. que está muito difícil de marcar, então não tem problema nenhum. E esses treinamentos, pelo que você falou, tem sessão, ele é sincrônico, ele é todo mundo junto ali no mesmo momento. Todo mundo junto. Mas eles fazem assincrônicos também, ou não? O treinamento é todo... Pontualmente, sim. Quando a gente tem, por exemplo, a entrada de algum consultor novo na equipe, teve uma mudança na configuração da equipe, um consultor saiu de uma linha, foi para outra, aí eu acabo tendo que fazer reuniões assíncronas. Sim, preciso. É permitido fazer. E você me falou da gamificação, é um negócio que a gente vê isso reiterado e cada vez com mais frequência, tem várias vantagens. E lá nessas gamificações, vocês também conseguem ou utilizam ranqueamento do tipo pontuar, você é o consultor que ficou em número 3 ou número 1 ou não? Como é que você vê isso? Então, esse é um ano de Olimpíadas, né? Sim. Então, a gente tem uma campanha programada para esse ano, que é uma Olimpíada também, onde a gente vai fazer esse ranqueamento. E o legal é porque você faz essa atividade de gamificação usando o celular. Então, você não restringe a sessão de treinamento aquele momento com o time para que eles respondam perguntas e a gente obtenha um ranqueamento. Legal. Não, você vai soltando essas perguntas em formato de competição ao longo de várias semanas, uma competição mesmo que acontece durante várias semanas, e ela vai acontecendo como se fosse uma Olimpíada mesmo. Legal. Com a etapa eliminatória, com a etapa de quartas de final, de semifinal. Legal. E como é que tem sido aí a receptividade aí dos consultores? Eles gostam. Né? Eles gostam. É um time meio competitivo, né? Exato, é legal. Ô Edu, e eu tenho uma dúvida, assim, não necessariamente hoje no seu papel de treinamento, mas eu quero pensar na sua carreira, assim, teve algum treinamento que você já fez quando você era consultor na sua vida, que, tipo, ficou muito marcante, assim? Tipo, putz, eu fiz e era muito legal, enfim, tinha isso, eu tinha aquilo. Alguns, assim, alguns, eu acho que quando a gente... Eu vou falar de um treinamento que foi até com uma consultora externa. Né? Na época, o gerente de treinamento que apoiava o time do qual fazia parte trouxe um consultor externo para dar esse treinamento para nós, né? E ela trouxe uma coisa muito do impacto emocional e trazendo um senso de propósito
para a atividade do consultor, né? Legal. Como eu te falei, eu sempre trabalhei na Onco. Então, você tinha ali e o produto ele tratava um subtipo de uma leucemia aguda, tá? Leucemia aguda que a gente sabe que, bom, o próprio fato dela ser aguda é algo bastante desafiador, né? E naquele momento, com essa consultoria externa, ela trouxe assim, uma coisa de sensibilidade e ela conseguiu trazer para todo o time um senso de propósito para o lançamento desse produto. A gente, de fato, ficou muito empoderado e ciente de que a gente tinha uma missão ali. Tem impacto, né? Exato. É diferente. Sabe? Então, você sabia o quanto que esse produto traria de benefício para o paciente, o quanto que ele poderia trazer, nem apenas em termos numéricos, mas em termos numéricos, eu me refiro à questão da sobrevida, sim. mas a questão da qualidade de vida, né, ao restabelecimento da qualidade de vida desse paciente. Então, esse treinamento, ele me tocou bastante. Legal, interessante, né? Porque eu acho que é aquilo que eu falei, né, no começo, é diferente, né? Quando a gente fala, a parte emocional, quando você trabalha com a linha da Onco, ela pega ali, realmente. Sim. Eu lembro, assim, que quando eu trabalhava com treinamento do time de especialidades numa antiga casa que eu trabalhava, a gente trabalhava com hormônio de crescimento. E era engraçado que a gente tinha que trabalhar mais o lado emocional da mãe, né? Quando ela ficava, tipo, ai, meu filho, meu Deus, pequenininho, tem que tomar injeção todo dia, nananana. Então, assim, você tinha que trabalhar essa questão, né? Então, assim, era uma coisa tão simples, tão prática. Na hora que a gente explicava pra pessoa, falava, é normal, não precisa sofrer tanto assim, mas realmente é algo que você comentou, que talvez trabalhar essa emoção, até mesmo em quem passa a mensagem, acaba empoderando mais as pessoas, né? É interessante que é um treinamento, você falou, tem um tempo isso, não sei há quanto tempo foi esse treinamento, mas tudo que envolve a emoção fica por mais tempo, né? Você lembra, provavelmente se você fechar o olho, você lembra da consultora lá fazendo. É isso. Exato. Faz diferença, né? Legal. Bom, gente, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Primeiro, Edu, queria te agradecer por você ter topado, ter participado aqui, contado um pouquinho mais da sua trajetória, das coisas que, enfim, você utiliza no seu dia a dia, o que tanto na sua época de consultor, hoje como gerente de treinamento. Então, obrigada mesmo de coração. Queria de verdade agradecer, o nosso papo foi bem legal e não sei se você tem alguma mensagem final para os seus colegas aí que estão assistindo, o pessoal que trabalha na indústria, algum recado que você tem aí. Olha, se eu pudesse dar um recado para os meus colegas de profissão, eu diria, não desistam jamais. Apesar de ser muito difícil engajar os times de venda, o melhor time de vendas é o time que é melhor preparado, sabe? Não. Então, assim, a gente precisa muito investir em treinamento cada vez mais, na capacitação dessa força de vendas, que é responsável por levar a informação da indústria farmacêutica lá na ponta e que vai impactar milhares de pacientes. Então, é a mensagem que eu deixo para eles. E obrigado pela oportunidade aqui, eu adorei. Obrigada, Edu, e obrigada para quem tá assistindo aí com a gente no nosso episódio. Deixe seu like, compartilhe, traga também sugestões que vocês acham importante no dia a dia de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado.